Olá pessoal, meu nome é Neuza de Oliveira. Eu e o meu marido Rogério, atendendo a sugestão de companheiros de estudo em curso que desenvolvemos presencialmente, tendo como tema o livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o primeiro livro, de Allan Kardec, resolvemos trazer de forma online o estudo dessa obra, publicada em 1860, tendo em vista a atualidade das suas informações e de suas aplicações nas nossas vidas em todos os tempos. Não temos a pretensão de sermos mestres nos assuntos da espiritualidade, não, já que todos nós somos aprendizes na arte de viver e de entender as razões de nossa existência. A nossa intenção é estudarmos juntos, buscando os esclarecimentos espirituais e utilizando os recursos tecnológicos atuais para melhor entendimento e fixação das informações. Para tanto, nós sugerimos que todas as dúvidas sobre o conteúdo, bem como qualquer opinião ou apontamentos que vocês julguem necessários, sejam colocados nos comentários. Todos serão lidos e todos serão respondidos. O nosso estudo será semanal, todas as terças-feiras a partir de hoje, ficando os vídeos à disposição no YouTube e no canal Neuza de Oliveira Recantando, para acessar no tempo de cada um de vocês. Pedimos também a vocês que, caso gostem do conteúdo, deixem o seu like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, façam seus comentários e divulguem para os seus contatos. Porque, como nos disse Emmanuel, a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua própria divulgação. É isso aí. Então vamos ao nosso primeiro encontro? Vamos! Minha ideologia é o nascer de cada dia. E minha religião é a luz na escuridão. Olá pessoal! Hoje começamos a nossa primeira aula do estudo que vamos fazer juntos sobre o Livro dos Espíritos. E para iniciarmos, vamos falar um pouco sobre Allan Kardec, porque muitos de nós o conhecemos, mas outros ainda não. Só sabem que a doutrina foi codificada por Allan Kardec, mas não tem essa familiaridade, né, com a vida do nosso codificador. Então vamos falar um pouco sobre ele. Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804. Foi criado no protestantismo, tendo iniciado seus estudos em sua cidade natal, e desde jovem mostrado inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi, em Yverdun, Suíça, onde estudou até formar-se pedagogo em 1824. Após retornar para Lyon e dominando vários idiomas, entre eles o alemão, o inglês, o holandês, o italiano e o espanhol, o professor Rivail traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. Em 1828, junto com sua esposa Amélie Gabrielle Baudet, fundou um grande estabelecimento de ensino e passou a lecionar. Em 1830, alugou uma casa onde oferecia palestras e cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia e etc. O professor Rivail tornou-se membro de várias sociedades eruditas, tendo publicado diversas obras educativas. Hippolyte Léon Denisard Rivail adotou o pseudônimo de Allan Kardec por volta de 1855, quando começou suas experiências com os espíritos, e o utilizou pela primeira vez na publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, para diferenciar a nova doutrina de seus trabalhos pedagógicos anteriores e devido a uma revelação sobre uma vida passada como Allan Kardec entre os druidas. No livro Obras Póstumas, que foi publicado após o desencarne de Allan Kardec,
pelas suas anotações, vamos descobrir em suas próprias palavras como ele chegou ao conhecimento dos espíritos. E vamos transcrever aqui. Em 1854, ouvi pela primeira vez falar em mesas girantes. O Sr. Fortier, magnetizador amigo meu, me disse que haviam descoberto que não só as pessoas poderiam se magnetizar, mas também as mesas que giram e andam à nossa vontade. E o mais incrível é que, além de girar, elas falam, perguntam e elas respondem. Disse a ele que o fato de girarem não me parecia impossível, já que o fluido magnético, por sua eletricidade, pode bem atuar sobre corpos inertes e movê-los. Agora, responderem já era outra questão. Precisariam me provar que elas têm cérebro para pensar e nervos para sentir. Isso me parecia uma história fabulosa. Já em 1855, fui convidado para ir à casa da senhora Planemaison, onde, pela primeira vez, fui testemunha do fenômeno das mesas que giram, saltam e correm, e não pude duvidar do que vi. Também assisti a algumas escritas mediúnicas muito rudimentares em uma ardósia com o auxílio de uma cesta. Ainda não consegui entender plenamente o que acontecia, mas ali me deparei com um fato que deveria ter uma causa. Percebi que, apesar de as pessoas estarem vendo aquilo como diversão e passatempo, ali havia algo de muito sério, talvez a revelação de uma nova lei, e naquele momento decidi que iria descobrir o que significava. Em uma dessas sessões, conheci a família Baudin e comecei a frequentar as sessões semanais em sua residência. Muitos eram recebidos no ambiente onde duas médiuns meninas, Caroline e Julie Baudin, escreviam em uma pedra com o auxílio de uma cesta. Por esse método, que exclui qualquer participação das ideias das médiuns, presenciei comunicações seguidas de respostas não só para as perguntas que eram faladas, mas também as que eram pensadas. Isso me provou a intervenção de inteligência estranha. Foi ali que fiz os meus primeiros estudos sérios sobre o espiritismo, não tanto pelas revelações, como pelas observações. Apliquei a essa ciência o método experimental, não aceitando teorias pré-concebidas e observando atentamente, comparava e deduzia as consequências, indo dos efeitos às causas pelos fatos, não admitindo uma explicação senão quando ela podia resolver as dificuldades da questão. Minhas conclusões. Primeira, um dos primeiros resultados das minhas observações foi saber que, sendo os espíritos as almas dos homens, não possuem a soberana sabedoria e nem a soberana ciência, e que seu saber era limitado ao grau de adiantamento, assim como a sua opinião era só pessoal. O fato apenas de comunicação com os espíritos, independente do que eles pudessem dizer, provava a existência do mundo invisível. Segunda, era necessário conhecer o estado do mundo dos espíritos e seus costumes. Percebi que cada espírito, segundo sua posição e conhecimentos, me mostrava uma fase daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer um estado de um país interrogando seus habitantes de todas as classes e condições, tirando de cada um o que ele tem para oferecer e analisando o todo. Procedi com os espíritos como teria feito com os homens. Considerei-os do menor até o maior como elementos de instrução e não como reveladores predestinados. As sessões da casa do Sr. Baudin nunca tinham tido fim determinado. Procurei nelas resolver problemas sobre filosofia, psicologia e natureza do mundo invisível. Em cada sessão apresentava uma série de perguntas preparadas e metodicamente arranjadas, e tinha sempre respostas precisas, profundas e lógicas. A princípio só pensei na minha própria instrução. Mais tarde, porém, quando vi que formava um núcleo em torno do qual os trabalhos tomavam a proporção de uma doutrina, pensei em torná-los públicos para a instrução de todos. Foram aquelas questões desenvolvidas e completadas que constituíram a base de O Livro dos Espíritos.
No ano seguinte, acompanhei outras reuniões espíritas sérias e ordeiras. Com o trabalho quase pronto, quis revê-lo com outros espíritos através de outros médiuns, e sempre que me surgia ocasião, aproveitava para propor algumas perguntas. Assim foi que mais de 10 médiuns prestaram sua assistência ao trabalho, e foi de comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e remoídas no silêncio da meditação que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Em 18 de março de 1860, surge uma nova edição de O Livro dos Espíritos. Os 501 diálogos publicados na primeira edição se transformaram em 1019 perguntas e respostas numeradas, acompanhadas de comentários e notas explicativas assinadas por Kardec. As mensagens dos espíritos superiores foram filtradas, checadas por ele através de diversas fontes, com a ajuda dos mais diversos médiuns e apoio de farta pesquisa. Deixaram os espíritos superiores a seguinte orientação: primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. E aí, gostaram? Se gostaram, esperamos encontrá-los novamente na próxima terça-feira. Uma excelente semana para todos vocês e para todos nós, e que Deus nos abençoe.